também Neemias, louvado seja Jesus, capítulo 7 de Neemias. Glorificado seja o Senhor. Vamos dar continuidade, né, pastor? Ontem eu ministrei lá Neemias lá, mas se traz antes dessa passagem eu vou ministrar hoje, né? Fiz um compêndio lá, peguei desde o início, fiz um catadão de Neemias lá, foi bênção, né? Hoje nós vamos dar continuidade, que nós estamos terminando o livro de Neemias, né? Quando o Senhor nos dá a direção do livro, a gente faz série, a gente vem esmiuçando o livro inteiro, versículo por versículo, até concluir o livro. Às vezes o Senhor dá um personagem, né? A gente trabalha em cima da história do personagem. Então, Neemias, capítulo 8, versículo 7. Capítulo 8, versículo 7. Louvado seja Jesus. Grande e poderoso é o Senhor para todos. Todos encontraram? Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Jesus. Vai dizer assim: Jesua, Emane, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Jozabade, Hanã, Pelaias e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Glória a Deus, somente a terra. Então nós vemos aqui, querido, como nós que já estamos nessa série, nós já estamos entendendo o que está acontecendo, mas para os nossos irmãos visitantes que estão chegando hoje, eu vou dar um breve resumo do livro de Neemias para nós entrar nesse ponto, para podermos entender o que estava acontecendo. Neemias era um copeiro que se encontrava no palácio de Suzano, e o povo se encontrava em miséria em Jerusalém. Deus tocou no coração dele, depois que ele encontrou com um irmão, para que ele pudesse ir até Jerusalém. Ele pede cartas para o rei permite que ele viesse ter essas cartas, então ele vai agora para Jerusalém e ele se torna o maior governador da província, de copeiro, que era o homem que degustava o vinho, né? O degustar o vinho tinha aquela questão também que tinha o risco de ser morto, porque na tradição pagã antiga, muitos reis eram mortos através de envenenamento. Então Neemias, ele era um homem já reconhecido, mas Deus sempre, Deus já começa a fazer essa revelação, falou isso logo, mas Deus sempre tem mais para nós, queridos. Outro ministério saber essa parte da palavra aí, Deus não deu essa revelação, vem agora do céu. Deus sempre tem mais para nós. O homem já era copeiro, já era um status de autoridade, grande reconhecimento. Aí Deus disse o que para Neemias quando coloca ele como governador, os governadores da província de Jerusalém, dizendo: eu tenho mais para você. Então, tomemos posse do mais de Deus. Olha, não venhamos temer. Deus falou: eu quero te dar mais. Não sei se eu vou captar. Senhor, ajuda, Deus. Então, ou seja, Deus tem mais para nós. E ele então se torna governador de Jerusalém. Ele já sabia que Jerusalém estava com as muralhas destruídas. Uma cidade com muralhas destruídas era uma cidade fácil de ser corrompida, fácil de ser invadida, fácil de ser tomada. Então tinha urgência de fazer o quê? Reconstruir as muralhas, reconstruir as portas, os portais. E num tempo recorde de 52 dias, Neemias consegue, junto com as famílias. Por isso que é importante nós estarmos aqui, como família. Famílias reunidas sempre, igual o tema que estava no post hoje, né? Família reunida nunca será vencida, né? Então nós estamos aqui reunidos. Por quê? Porque o Senhor está nos capacitando para restaurar as muralhas da nossa casa, da nossa família, derramar bênção sobre nós. Então Neemias, em 52 dias, ele reconstrói as muralhas através das famílias, e cada família reconstruía as muralhas de frente da sua casa. Então nós temos que fazer, reconstruir uma muralha de frente da nossa casa, através da oração, através do clamor, da intercessão, através da leitura da palavra, da consagração, através do amor pela nossa família, pela esposa, pelo esposo, pelo filho. Por que muitas casas, muitos lares estão sendo destruídos? Por que não está sendo construída a muralha? Que muralha é essa? É a muralha do suportar muitas das vezes. É a muralha do amar muitas das vezes. Às vezes o marido é chato, às vezes a mulher é chata também. Somos duas pessoas diferentes, mas cada um de nós temos as nossas chatices.
Às vezes eu não querendo reconhecer, né? Às vezes não é ela, não é ele, não. Nós temos que reconhecer. Então a Bíblia, ela vai nos ensinar através da reconstrução das muralhas espirituais da nossa vida. E Neemias fez isso, reconstruiu as muralhas. As muralhas ficaram prontas, reconstruiu os portais, as portas, colocou levitas, colocou lá soldados nos pontos estratégicos para proteger a cidade, se caso viesse invasores. Fez a genealogia, porque a cidade estava pronta, tinha casa lá dentro, tinha um soldado, tinha levitas, tinha porteiro, mas não tinha escritura do povo. O povo não tinha sua identificação. Por quê? Porque o povo tinha ficado 70 anos no exílio babilônico, ou seja, eles tinham ficado presos em uma terra pagã, porque eles eram judeus, e tinham ficado na Babilônia. Então, ou seja, lugar que não era a origem deles, lugar que não era o nascimento deles. E muitos, por ter ficado lá, alguns perderam até a sua descendência, casaram com povos pagãos, com babilônicos. Aqui no livro de Neemias, que nasce a palavra samaritano, o povo samaritano. Quem era o povo samaritano? Era um mesclado, o povo pagão com o povo judeu, que se misturaram, e nasceu aí então o samaritano, que Jesus fala lá no capítulo 4 do Evangelho de João. Tudo está pronto agora. Ele faz a genealogia, fazendo a genealogia agora então, o povo agora então tem a sua escritura. O povo está na cidade, tem a sua escritura, mas agora precisaram então restaurar o quê? Restaurar o espiritual do povo, porque o povo estava com a sua parte espiritual não restaurada. Por quê? 70 anos no exílio, 70 anos sem ter a liberdade de ouvir a palavra de um sacerdote. Neemias era o sacerdote, Neemias era o construtor, era o governador. Então agora o que ele faz? Ele sai de cena e fala: eu fui governador, eu ajudei a construir. É como se fosse um Tarcísio da vida aí, nosso amado governador, né? Que ele, na gestão do Bolsonaro, ele era o ministro da infraestrutura, e agora subiu de nível, agora ele é um governador, ó, bateu certinho, né? Mas ele faz o quê? Agora ele sai de cena, Neemias, e coloca para quem? Para Esdras, porque Esdras era sacerdote. Olha que outra revelação Deus trazendo aqui já. Neemias, ele entendeu aonde era o lugar dele. Qual era o lugar dele? O lugar dele era ser governador, organizar a cidade, ver o que estava acontecendo e também reconstruir as muralhas. Agora, na hora de ministrar a palavra, não era o ministério dele, ele temia, conhecia a palavra. Você vê que no começo, lá no início do livro de Neemias, ele ora, ele jejua, ele lamenta, ele consagra, ele entendia, mas não era o ofício dele. Então agora ele passa para quem? Passa para Esdras. E Esdras agora ele vai fazer o quê? Nessa passagem nós vamos esmiuçar aqui. Ele vai ministrar, ele vai ensinar a palavra da lei para o povo. Ele vai fazer um culto especial, como se fosse um culto de ações de graça pelo término da construção das muralhas, das portas, da genealogia, de um povo de Jerusalém está todo pronto para começar a ser ministrado. Então ele vai fazer o que agora? Então agora ele vai começar a ministrar. Ele está fazendo um culto. Aqui nesse versículo nós estamos, ele já subiu em cima de um púlpito, ele já começou a ler a palavra, e a Bíblia fala que todo o povo veio para a frente, conforme ele estava ministrando a palavra. O povo levantou as suas mãos, inclinou as suas cabeças, e depois ainda colocou o rosto na terra. Ou seja, 3 tipos de reverência, 3 tipos de oração: oração com a mão estendida, oração de reconhecimento, de entrega, de reconhecimento do Senhor, de reverência ao Senhor, mão erguida, de rendição, melhor dizendo, de rendição ao Senhor, cabeça abaixada, uma oração de humildade, de reconhecimento de quem Deus é, e depois a oração mais poderosa. Não que uma oração tenha mais poder que o outro, mas o gesto em si mostra a humilhação, prostrado com o rosto em terra. Então, o poder de Deus foi tão grande, quando o povo começou a ouvir a palavra, o povo se prostra, com o rosto em terra, reconhecendo a importância dele estar de volta na cidade dele, na cidade deles, que é a cidade reconstruída, as portas fechadas, protegido, tendo nacionalidade novamente deles agora, sabendo que eles eram judeus, e como se não bastasse agora um sacerdote ministrando a palavra para eles. Então eles ficam impactados
impactados pela glória de Deus. Mas aqui agora, nós já estamos no meio do culto. Olha que interessante, nós estamos ministrando um culto no culto. Aqui é um culto que estava tendo em Jerusalém. E essa parte agora que eu li, do versículo 7, que eu quero ler a parte primeira aqui, vai falar o nome dos sacerdotes auxiliares que estavam junto com ele. E na parte B do versículo vai falar: e os levitas ensinavam o povo na lei. O tema de hoje é ensinando a lei. Interessante, naquela época, um dos requisitos do levita, hoje o levita, o adorador, o músico, cada igreja chama de uma forma, né? Eu tenho o costume de chamar levita e adorador. A igreja não pode chamar de cantor, eu prefiro chamar levita e adorador. Cantor tem mundo, né? Na igreja tem que ser diferente. Então, o levita, naquela época, na tradição judaica, na história judaica, os levitas também, eles tinham um ofício de ensinar a palavra. Então, conforme Esdras estava ministrando, porque o Velho Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, tinha muitas pessoas que não falavam hebraico. Algumas falavam aramaico, outras não falavam. Então, os levitas também, ele era formado, tinha esse entendimento. Então, conforme Esdras ia ministrando, é como se os levitas fossem sair do seu lugar auxiliando, mostrando a Torá para ele. Você está entendendo o que ele está falando? Olha, ele está dizendo isso, isso. Então eles iam explicando para o povo. Por isso que o tema de hoje é ensinando a lei. Nós temos que ser os levitas atuais nos dias de hoje. Quando eu falo os levitas, eu não falo literalmente falando levita que vem aqui adorar o Senhor, como a presbítera Tatiane, mas eu estou dizendo o levita no sentido de ser aquele que adora na sua individualidade no seu dia a dia, na sua casa, na sua família, dentro da sua família, no seu trabalho. Aquela pessoa que tem uma vida levítica. De que forma? Uma vida de adoração, uma vida de reconhecimento que Deus é bom, que quando eu adoro o Senhor eu sinto paz, que quando eu louvo o Senhor, eu adoro o nome do Senhor. Porque as pessoas falam, mas esses crentes só querem escutar louvor, por quê? Porque a Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores. Se a Bíblia falasse que Deus habita no meio das músicas do mundo, eu não escutar a música do mundo, mas Deus fala que Deus habita no meio do louvor. Então por isso nós louvamos e adoramos o Senhor. Mas eu quero entrar no primeiro ponto. O primeiro ponto, a parte B, olha que interessante, vai falar assim, o finalzinho da parte B vai falar: e o povo estava no seu lugar. O que nós temos que aprender do 7, parte final? E o povo estava no seu lugar. Nós temos que entender que cada um de nós temos um lugar no corpo de Cristo. Deus nos chamou cada um para o nosso lugar. Então, nós viemos tomar posse para aquele lugar que Deus nos chamou. O problema é que muitas vezes a pessoa não foi chamada para aquilo que ela quer ser. Por exemplo, a gente que é pastor, quase a gente quer dar uma louvada, mas não é o chamado. Às vezes a gente louva para quebrar um galho, para ajudar no culto, não tem quem faz, então você tem que ir lá e louvar, né? No começo aqui era uma prova, no começo aqui eu abri o culto, eu louvava, eu dava palavra de oferta, e eu pregava, fazia oração final, para Jesus, tenha misericórdia, com o coração do seu irmão, Pai. Um dia eu fiquei rouco, aí meu Deus, eu falava rouco. Agora, graças a Deus, Deus impulsionou os irmãos e mandou fogo nos irmãos, meus irmãos estão abrindo, estão louvando, estão ajudando na igreja, então já facilitou, né? Deus é fiel, né? Mas, ou seja, o envolvimento do corpo, cada um, Deus tem trabalhado, tem colocado cada um no seu devido lugar, cada um no seu chamado. Uns estão ajudando na casa do Senhor, né? Igual o diácono Jonas, né? Tem essa facilidade de mexer nas coisas, né? A presbítera Tatiane é usada por Deus para impulsionar ele, né? Para, como é que fala? Aquela palavra lá de, nossa, queria lembrar aquela palavra é muito boa, acionar, impulsionar, não é? Sumiu, se lembrar que eu falo. Mas de impulsionar isso o marido, né? Ela pensa, né? O Jonas, de livre e espontânea pressão, né, Jonas? Ele sempre está fazendo as coisas lá na casa e agora foi bom que ela trouxe isso aqui para a igreja também. Então, ou seja, está executando o chamado dele aqui, abençoando a obra de Deus, abençoando a casa, a família dele. Então, o que é isso? É o primeiro ponto. Fique no lugar que Deus te chamou. Então, se Deus chamou para pregar, pregue. Deus chamou para louvar, louve. Deus chamou para pregar e louvar, pregue e louve. Mas, se Deus te chamou, Deus chamou de repente para visitar a igreja, para participar da igreja, de repente só ficar no banco, fique. Mas se você sentir que Deus vai, não, eu estou sentindo que Deus quer me usar na palavra. Opa, pronto, porque nem tem os dois lados, né?
Porque tem aquele lado assim, que às vezes Deus chamou a pessoa para a palavra, a pessoa retém. Ó, estou te chamando para uma palavra de Deus. A pessoa, não é comigo. Eu estou te chamando. E quando Deus chama e a pessoa não vai, ela acaba pagando um preço. Como o pastor está falando, né, pastor? Deus tinha chamado o pastor não quis, pagou um preço aí. Né? E agora tem aquele outro caso, né, que tem aquele que Deus chama e a pessoa não quer vir. E agora tem aquele outro, que às vezes Deus não chamou, no sentido para tal ministério. A pessoa quer estar. A pessoa tem aquela voz da cara rachada, ela quer louvar. Aí vai louvar desafinada, aquela coisa horrível. Já fui em igreja, eu vi mexe prego algumas igrejas, tem umas igrejas que eu vou louvar, irmão, não, eu estou louvando Jesus, tem misericórdia. Pessoa desafinada, louvando tudo todo, assim, Deus fica no espírito, não é mais. Então, nós temos que estar no que Deus nos chamou. Né? Às vezes, Deus chamou você para quê? Para ajudar uma igreja. Né? A pastora é uma benção, ela prega também, ela retém um pouco o chamado dela, uma benção, ministra bem. Mas a pastora, o que ela gosta é o quê? É arrumar a igreja, é recepcionar, é preparar as coisas. Ela ama fazer isso. Tem um chamado forte também. E aí ela me impulsiona, que nesse chamado eu sou muito bom, ela me impulsiona, eu vou. Olha um dos chamados da pastora. O que poderia ser a palavra é o chamado do consolo. Pensa no mulher que gosta do enterro. Não do enterro em si, né? De, quanto é que eu devo? Não, misericórdia. Mas tipo assim, ela se compadece. Quando fica sabendo que alguém faleceu, alguém morreu, ali é uma pessoa mais próxima, ela se compadece lá, ela tem prazer. Quem tem o prazer de ir no enterro? A pastora tem. Ela vai lá para se compadecer da pessoa, para ajudar a pessoa. É empatia, né? Eu sou sincero, não tenho muito, mas ela tem me ensinado também que eu, a hora que tem uma pessoa próxima, vou lá, até assim como pastor, né? Tem uma responsabilidade maior ainda para ir, né? Então a gente vai lá, se compadece, né? Ora pelo familiar, consola o familiar, dá uma palavra, mas é o que? É chamado. Porque às vezes um tem facilidade e o outro não tem. É pelo chamado natural que Deus pôs na pessoa. Então aquele chamado que Deus pôs, a pessoa vai fluir naturalmente, vai ter uma facilidade. Aquele que não tem aquele chamado, vai ter uma dificuldade maior. Mas de repente você necessita utilizar esse chamado na sua vida, igual o pastor. De repente não tem muito esse chamado, mas praticamente é algo que vai ter que fazer parte da vida dele. Então ele vai ter que esforçar para trabalhar nesse chamado. Então, todo o povo estava reunido, cada um no seu lugar. Primeiro ponto, fique no lugar que Deus chamou. Então, ou seja, às vezes Deus está também te chamando para o ministério, te chamando para o chamado, te chamando para ser usado, e a pessoa fala, mas eu não sei, eu estou na igreja, mas será que é ali mesmo? Como que eu vou saber se eu vou ficar? Né? Às vezes você pega a pessoa afastada, aí sabe por quê? A pessoa está na igreja, deu um probleminha, ela vai na outra. Aí vai para outra igreja, aí começa a gostar, deu um probleminha, vai para outra. Não, Deus está chamando você a ficar no lugar que Deus te chamou. Por quê? Querido, porque a igreja é uma grande família. E qual a família que não tem problema? A nossa casa é um exemplo disso. Às vezes o marido com a esposa já é uma luta bem de poder acertar ali os gostos. Um tem que aceitar isso, o outro tem que renunciar aqui ao correto casamento, né? Porque quando o casamento só um faz e o outro vai aceitando, chega uma hora que aquele que vai aceitando ele esgota. Então tem que ter um equilíbrio, né? Um cede um pouco aqui, o outro cede um pouco ali, e assim o casamento vai sendo construído. Então às vezes na igreja é assim, né? É família, é pessoas, é ser humano. O ser humano é falho, às vezes. Isso é o testemunho que a presbítera falou, né? Lá da igreja mesmo que ela ia, teve uma pessoa, um padrinho familiar ali, que teve uma palavra que não veio muito legal, entristeceu. Aí é o momento de utilizar o quê? O perdão, o amor. Porque o que Cristo ensinou? Pedro, cheio da sua arrogância, falou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7. Pedro, que até era meio grossão, não tinha muito entendimento da escritura, mas alguém possivelmente ele fala para ele da lei mosaica. Então, segundo a lei mosaica, o máximo que você poderia perdoar uma pessoa era 3. A lei mosaica é isso, você perdoar a pessoa 3 vezes, depois disso acabou. Por isso que Jesus vem para trazer a nova aliança. Então, alguém tinha que falar para Pedro, e Pedro quer dar um de religioso, né? Desperto com Jesus, falou, Senhor, quantas vezes devo perdoar? 7. Já falou 4 a mais, né? Já falou, nossa, Jesus vai olhar para mim e falar, Pedro, você é o cara. Rapaz, 7. O Velho Testamento é 3. Acredito que Pedro espera essa resposta, né? Aí Jesus olha para Pedro, Pedro, eu não vou te dizer 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, é um número que é impossível uma pessoa errar tanto.
com você no intervalo de 24 horas, né? Porque lá em Lucas, depois você vai ver, fala isso que é no dia, né? Então, o que Jesus estava falando assim? O que nós aprendemos? O tema de hoje é ensinando a lei. Vim para a igreja, nós aprendemos sobre a lei de Deus, sobre o perdão, sobre o amor. E uma das coisas que o mundo mais precisa, queridos, é aprender a perdoar. Segundo a ciência, a falta de perdão causa até câncer, causa até doenças. E uma coisa, se nós não vigiarmos, mesmo sendo cristão, daqui a pouco nós estamos dentro da igreja com o coração cheio de mágoa, cheio de ódio. Então, fiquemos no lugar que Deus nos chamou. Que lugar é esse que Deus nos chamou? Na nossa igreja, com os nossos irmãos, no nosso chamado, naquele dom que Deus deu para mim, naquele dom que Deus deu para você. Utiliza ele, usa ele, deixa Deus te usar. Aleluia. Vamos ao segundo ponto, versículo 8. E leram o livro da lei de Deus. Então, declarando, explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Então, os levitas agora, conforme foi falado aqui, Esdras, ele vai ministrando a palavra, ele vai fazendo a leitura, e conforme eles iam lendo, os levitas iam ajudando a eles entender, tanto o aramaico como o hebraico, e tudo aquilo que ele estava falando acerca da lei. Os levitas iam auxiliando aqueles que entendiam, né? É igual aquela pessoa que tem muito tempo na igreja, então vai falando as palavras, às vezes uma palavra diferente a pessoa não entende, aquele que já tem tempos na igreja já entende. Então os levitas iam decodificando as palavras para que aqueles que não entendessem viessem entender. Segundo ponto, não basta ler a lei, temos que nos esforçar para entender. Então, a leitura da palavra é muito importante para o nosso dia a dia. É uma das coisas que o cristão ele tem que a cada dia mais se disciplinar para ler. Porque hoje em dia, com a tecnologia, é muito fácil a gente ser omisso na leitura. Por quê? Porque hoje tem YouTube, hoje tem Netflix, hoje tem vídeos no WhatsApp, vídeo no Facebook, vídeo no Instagram, hoje tem tantas informações, tanto vídeo. Nós somos a geração da tecnologia e a geração da informação. Nós temos uma facilidade muito grande para ter informação, mas nós temos que fazer, separar um tempo do nosso dia para fazer a leitura da palavra, para meditar na palavra. E o segundo ponto é, não basta ler a lei, que é a palavra, não basta ler a palavra, temos que nos esforçar para entender. Então, uma dica para cada um de nós, para nós venhamos compreender mais a palavra, por isso que a Bíblia fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, você lê uma palavra, você fala, nossa, não entendi nada que está falando aqui. Leia novamente. Segundo a teologia, para você ter um bom entendimento da palavra, o correto é aquele capítulo, aquela passagem que você está lendo, você lê ela tanto para memorizar como para entender 7 vezes. Isso é interessante. O número 7 da Bíblia é o número da perfeição de Deus. Então, você leu, não entendeu muito bem? Leia novamente. Não entendeu muito bem? Leia novamente. Mas é claro, mesmo que você leia e não entende, a Bíblia fala, conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Então, muitas vezes você leu, você não compreendeu, mas aquela palavra está na sua alma. Você está remoendo aquela palavra. Você está naquela palavra que a pastora falou ontem. Foi aquela vez? O boi faz? O boi, a vaca faz, sabe o que ele come? Vamos? Ruminar. Então, às vezes eu leio uma palavra, eu não entendi. Eu leio novamente, não entendi. Mas no meu dia a dia, de repente eu lembro aquela palavra, mas aquela palavra, quer dizer, eu estou ruminando isso. Eu estou ruminando aquela palavra no meu espírito. E conforme eu estou ruminando aquela palavra no meu espírito, Deus está me libertando. Deus está me curando. Porque a Bíblia não fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Então, conforme eu estou ruminando a palavra, estou buscando entender a palavra, eu estou sendo liberto. Eu estou sendo ali iluminado, eu estou sendo ali curado, eu estou sendo ali sarado pelo poder da palavra. Então, cada dia mais o nosso dever é buscar o poder revelador
Deus, falar para Deus, Deus me ajuda a ler a tua palavra, Deus me ajuda a buscar a tua palavra. Por isso que é importante, né, vai ter a porta de vidro aí, vai ajudar nisso aí, já vai dar uma fechada nisso, né? Então, queridos, busque da palavra, pelo menos 5 minutinhos por dia. Pastor, eu estou muito na correria, não vou conseguir ler. Então põe no YouTube lá. No YouTube lá tem a Bíblia em áudio, lá tem aquela lá do Cid Moreira, né, aquela voz bonita dele. Agora ele fez uma versão nova, né, que a voz dele é só quando ele narra e quando é Deus falando. E depois tem os personagens também, então é muito bom. Está na correria, está conseguindo ler? Coloca um áudio lá, ouve um pouco da palavra. Às vezes a pessoa acorda de manhã, chega cedo, liga lá no programa lá. Aí o programa já fala, o carro passou pela ponte, caiu em cima da pessoa, matou. A pessoa estava passando na rua lá, foi assaltado. Aí ou seja, a pessoa já começa o dia só escutando desgraça. Aí a pessoa já começa o dia atemorizada para você na rua. Por que muita gente tem depressão? Síndrome do pânico. Por quê? As pessoas só escutando uma informação. No lugar de acordar cedo, ouvir um louvor, acordar cedo, ouvir uma palavra, acordar cedo, se encher de Deus, não. Liga cedo, agora no jornal, não, porque estava saindo, deu um tiro na cabeça. Ai, mas eu saí, e realmente. Então, nós somos o que vemos, ouvimos e falamos. Então, nós temos que buscar da palavra. Acorda cedo, coloca um louvor. Acorda cedo, coloca uma pregação. Coloca ali a Bíblia falada para você ouvir, começando o dia já se revestindo, se enchendo da palavra de Deus, se enchendo do poder de Deus. Aí você chega no seu serviço animado, alegre, feliz. Daí a pessoa chega, mas que tanta felicidade é essa, que eu estou cheio da palavra. É que agora cedo eu já meditei na palavra. É que agora cedo o dono do mundo já falou comigo cedo, de manhã. Então, busquemos da palavra. Não basta ler a lei, temos que nos esforçar para entender. E como eu consigo entender? Através da repetição. Então, sempre quando você ouve, reouve e vai reouvindo a palavra, seja uma pregação, seja um louvor, seja um filme. Já notou um filme em especial, né? Filme evangélico? Ou se não, um filme de drama, de superação, né? Você notou, toda vez que você assiste um filme novamente, você vai pegar algum detalhe do filme? Você pode assistir o tempo inteiro. Você assistir novamente, você vai tinha reparado nessa parte, porque toda vez que eu repito, toda vez que eu faço de novo, eu vou pegando os detalhes. Então Deus quer que eu e você venhamos nos atentar para os detalhes. Quando eu repito na palavra de Deus, a única repetição boa é essa, na palavra. Buscar do Senhor, buscar das coisas boas. Aí essa é uma repetição boa, né? Terceiro e último ponto para nós concluirmos. Louvado seja o nome do Senhor, versículo 9. Esse versículo é muito bom, ele é forte, grande e forte. Vai falar assim: Neemias, Neemias estava lá. Aqui, olha, vai descrevendo quem era quem. Neemias, que era o governador, o sacerdote Esdras, que era escriba, né? Então, além de sacerdote, porque qual a diferença sacerdote e escriba? Ele tinha duas funções. Sacerdote é aquele que fazia o sacrifício dos animais. Sacerdote é aquele que tinha o sumo sacerdote, esse era sacerdote. Era aquele que fazia parte da liturgia dentro do tabernáculo, que degolava ali o cordeiro, que era a tipificação de Cristo que haveria de vir. Mas naquela época do Velho Testamento, quando o cordeiro era sacrificado, era para perdão de pecado. Então, o cordeiro era sacrificado para que o povo fosse lá e através daquele animal fosse depositado o seu pecado. Como a Bíblia é linda, porque uma Bíblia é totalmente ligada, né? Quando aquele animal era sacrificado, o pecado daquela pessoa estava naquele animal. E quando o animal morre, automaticamente o pecado era banido. E aquela pessoa estava livre do seu pecado. Porque aconteceu isso quando Cristo, o Cordeiro Mudo, morreu por nós. Quando Ele morre por nós, Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Então, quando eu reconheço Jesus como Salvador na minha vida, automaticamente os meus pecados são lançados no mar do esquecimento. Por quê? Porque Jesus, Ele colheu os nossos pecados sobre Ele. Ele se fez maldito para nós sermos benditos. Mas no terceiro dia, Ele ressuscitou totalmente glorificado, puro e restaurado. Então ele era sacerdote, ele era aquele que fazia o sacrifício, mas ele também era escriba. Escriba é aquele que tinha a autonomia para tanto ministrar a palavra, como também traduzir a palavra, como também para fazer as cópias da palavra, né? Então aqui
Esdras era o escriba. E os levitas ensinavam o povo. Mais uma vez dizendo que os levitas ensinavam. Disseram a todo o povo: essa é uma palavra profética que serviu para muitos anos anteriormente. Eu vou lembrar agora quantos anos foi escrito o livro de Neemias, mas muitos anos atrás, como até o dia de hoje. Essa palavra sai para mim, para você hoje, que vai falar: esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo a palavra de Deus. Olha que coisa linda. O culto estava tão encharcado da glória de Deus, o culto estava tão poderoso da glória de Deus, que conforme a palavra era ministrada, o povo começava a chorar, o povo começava a se aquebrantar, o povo começava a sentir ali o aquebrantamento do Senhor. Terceiro ponto, que a palavra impacte a nossa alma, causando uma transformação e um constrangimento. Então, é isso que nós temos que ter no nosso coração. Para o Senhor, ajuda que a palavra me transforme. Aquele povo que há muito tempo estava longe de ouvir a palavra, aquele povo que estava há muito tempo sem meditar a palavra, quando viu o escriba ministrando a palavra, quando Esdras começa a ministrar a palavra lá, eles começam a transformar, eles começam a ser constrangidos pela palavra, eles começam a chorar. O que é isso? O poder sobrenatural da palavra. Então, que cada dia mais nós vamos ter esse desejo de falar: Deus, ajuda quando eu ouvir a tua palavra falar comigo. Tem coisa mais gostosa que às vezes você está lendo a Bíblia assim, ou está escutando louvor, uma pregação, algo ligado à palavra, e quando você escuta, você chora, você se arrepia, você sente um quebrantamento. O que é isso? É Deus falando diretamente com a gente. É Deus impactando a nossa alma com a transformação, com o constrangimento da palavra. Quando isso acontece, é Deus nos transformando, é Deus nos mudando, é Deus nos curando. Então, que venhamos ter esse desejo. Esse dia é consagrado ao Senhor. Podemos colocar aqui também, queridos, o nosso domingo. Aqui é domingo e quinta, né? Consagre um dia ao Senhor. Separe esse dia para o Senhor. Fala: não, esse dia eu quero estar na casa do Senhor. Essas horas, pelo menos, eu quero estar na casa do Senhor. Eu quero estar ali adorando, eu quero estar ali buscando, eu quero estar ali me fortalecendo no Senhor, eu quero estar ali me enchendo da glória de Deus, eu quero estar ali com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ensinando a lei. Deus quer que nós venhamos aprendendo a lei, porque aquilo que parece pouco para você pode ser muito para outra pessoa. Às vezes você pode falar: mas eu sei tão pouco da palavra. Mas esse pouco que de repente você sabe é muito para a pessoa que não sabe nada. Então, às vezes, eu chegar alguém perto de você e vai falar: eu preciso do conselho, eu preciso da ajuda, eu estou com uma dúvida, e agora como é que eu faço? Você pode falar para aquela pessoa: eu não entendo muitas coisas da palavra, mas por exemplo, isso você dizer para você: acalma, descansa, tenha paciência, não deixe o seu coração enfurecido. Algo Deus vai estar nos ensinando para ensinar outro. Tudo aquilo que Deus derrama no nosso coração da palavra não é para nós retermos, não é para nós escondermos só para nós. Não, é para nós compartilharmos com os necessitados, é para nós levarmos para aquele que precisa. Por isso que o tema é ensinando a lei. Assim como nesse livro de Neemias, que o povo estava vindo da Babilônia, então muito povo ali ainda tinha os costumes babilônicos. Muito povo ali já não entendia muito bem, não lembrava muito bem da palavra. Faz 70 anos. Tem pessoas que nasceram na Babilônia e agora tinha 70 anos de idade. Imagine, foi a vida toda dentro do cativeiro. Então na Babilônia não tinha um ensinamento tão forte do judaísmo. Então aquela pessoa nem lembrava muito mais direito como que era a palavra. Lógico que lá tinha alguma sinagoga que ensinava lá dentro, mas era de uma forma restrita, não tinha a liberdade que tinha na sua cidade natal. Então, o que o Senhor está falando para mim e para você: aproveite a liberdade que ainda temos para buscar a presença dEle. Porque os dias são maus. A volta de Jesus está muito próxima, querido. Tudo mostra que o Senhor está próximo de voltar. Como eu falei ontem lá, ministrando no pastor Nilson lá, você vê que o meio do ano que vem, os Estados Unidos não terá mais dinheiro em cédula. Ah, mas que significa
significa, pastor? Sem ter nada. A tecnologia, praticamente, a gente está usando o Pix, a gente está usando celular para aproximação, a gente usa o polegar lá para usar a nossa conta, mas isso, querido, é um sinal que Jesus está voltando. A Bíblia fala que no final dos tempos a ciência se multiplicaria. Hoje tem pessoas que já têm um implante na mão, ela faz assim, ó, e a porta abre. Ela faz assim no carro, o carro abre. Ela é rastreada onde for, pessoas com muito dinheiro. Mas o que é isso? Não sabemos se essa já é a marca da besta ou não. A Bíblia fala que na época da grande tribulação haverá uma marca do povo, e se a pessoa não tiver aquela marca, ela não vai poder comprar e nem vender. Se tiver a marca do 666, e lá fala, quem leia compreenda que esse é o número do homem. Então, ou seja, vai ser algo elaborado pelo homem. Essa marca do 666 representa a marca da besta, a marca do anticristo. Esse espírito que já está habitando sobre essa terra. Porque o comunismo está tomando conta das nações. Porque o comunismo, vários países estão potentes, como o Brasil, que potente no sentido de riquezas naturais, né? Infelizmente não é um país de primeiro mundo devido à quantidade de roubo que tem no país, né? Mas os Estados Unidos, que é a potência mundial, hoje o comunismo tomou conta lá também. Hoje é um país que tem, era um país que tinha como regra na escola ter a Bíblia, ensinar a Bíblia para as crianças, arrancar a Bíblia e colocar no Halloween. A Bíblia não pode ler dentro da escola. Isso aqui no Brasil, Araçatuba, eu acho que é. Se não tem nada, Araçatuba. Foi proibido os pais, os professores, melhor dizendo, dizer para a criança, Deus abençoe. Mas vê se no Halloween lá, a criança não vai lá toda, com aquele desenho todo cortado, toda com símbolo de morte lá. Ah não, Halloween é o dia das bruxas. Nós sabemos que a bruxa em si, o que é uma bruxa? Literalmente falando, é uma satanista. Alguém que serve a Satanás. Então, quer dizer, o dia da bruxa pode, mas um professor falar Deus abençoe para a criança, não pode. Então, para você ver como tudo isso é uma demonstração que Jesus está voltando. Que nós temos que se apegar com Deus, fortalecer o nosso espírito para a cada dia mais estarmos buscando o ensinamento da lei. Frase final para nós concluirmos, porque as horas já se foram. Tudo que precisamos em nossas vidas é nunca perdermos o nosso temor e reverência à palavra de Deus, pois ela é a nossa bússola para nos direcionar no caminho e o nosso chão para que não venhamos ficar sem a base sólida. Então, o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é a bússola que nos dá o caminho, nos dá a direção para seguir. Que tantas pessoas do mundo perdido, que o mundo fala assim, ah não, todos os caminhos levam a Deus. Não. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem, não é vai. Você pega o testemunho de Jeová e ninguém vai. Por que fala vai? Porque tira a divindade de Cristo. Então não é vai, é vem. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele não está dizendo que ele é Pai, ele está dizendo que a mesma divindade que o Pai tem, ele tem também. Então, nós temos que a cada dia mais falar, Senhor, eu quero a Tua palavra. Eu sei que só há um caminho. Alguém vai dizer, não, mas se eu morrer, eu vou reencarnar. Não, mas se eu morrer, vamos fazer uma missa de 7º dia para mim, está tudo certo. Não, querido. A Bíblia fala que depois da morte virá o juízo. Uma só morte, um só juízo. Então, depois que morreu, acabou. Então, Deus nos dá a chance, enquanto estamos vivos, para poder reconhecer Ele como único e suficiente Salvador e caminhar com Ele, para que possamos ter paz, alegria, felicidade, harmonia e, acima de tudo, para nós podermos viver melhor nessa terra, porque o tal do ser humano é complicado. O tal do ser humano é difícil. E só um meio de você compreender o ser humano, através do manual de instrução. Você sabia que Deus deixou o manual de instrução para o ser humano? Quando você compra um equipamento novo, ele não vem com o manual de instrução? Porque muitas vezes nós aproveitamos tão bem aquele equipamento novo, quando nós compramos. O cara está pressa, a gente quer ligar, vai mexer, mas como é que é? Ah, tá dando, calma aí. Lê o manual lá, segue o processo, segue a sequência. Então a nossa vida também não é diferente. Quer viver uma vida adequada?
consulte o manual de instrução que Deus criou para mim e para você. Que manual é esse, pastor? A palavra de Deus. Aqui tem todas as instruções que eu e você precisam. Você não precisa buscar a instrução do mundo. Busque a instrução da palavra e você vai viver uma vida feliz e abençoada dia após dia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Busque o ensinamento da palavra. Busque o conhecimento do Senhor. Busque os ensinamentos da Escritura. E você vai viver uma vida abençoada, feliz. Até o próximo culto. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Vamos colocar em pé, queridos? Vamos orar? Vamos pedir para que Deus continue